A notícia que eu peguei, que me instigou a falar de festa junina, das origens de festa junina, é isso aqui, né? A notícia é: festa junina, festa das tradições ou festa da colheita? Como a visão de evangélicos e progressistas muda nome e formato do evento nas escolas. A notícia é sobre o fato de que em escolas de maioria evangélica tem se evitado o termo festa junina por remeter à tradição católica, ainda que não haja nada no termo específico que seja católico, né? Porque junina tem a ver com junho e não com o João de São João, né? Não é festa joanina, é festa junina, festa de junho, mas por estar associado à tradição católica, em colégios de maioria evangélica, aqui a reportagem traz, né? Inclusive exemplos. Estão tendendo a evitar esse nome e colocar algo relacionado ao campo, simplesmente, como festa da colheita. E em outras escolas, às vezes, festa das tradições, para pegar diferentes tradições brasileiras para além do catolicismo, daquelas que têm alguma relação necessária, explícita, né, mais ortodoxa, sei lá, com o catolicismo, e valorizar também essas tradições em celebrações em junho. Então, as escolas mais progressistas, né, que seriam essas mais inclusivas em termos de tradições, estariam preferindo festa das tradições e a festa da colheita nas festas de maioria, nas escolas evangélicas, né? Ou então até escolas públicas de tradição evangélica. Beleza. Aí surge a pergunta, né? Mas qual que é a origem da festa junina? Porque é interessante para pensar essa questão, colocar ela numa perspectiva histórica, né? E o que acontece é que o que é uma festa junina? A festa junina é uma festa que acontece em junho. A gente tem festas juninas, festas que acontecem em junho e que tem alguns elementos, inclusive, da festa junina católica, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas antes de existir catolicismo, antes de existir cristianismo, muito antes disso, a gente tem, no período neolítico, indicações de que pessoas marcavam de forma especial a data do meio do verão, que é o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, no hemisfério norte, né? Vamos pensar primeiro no hemisfério norte. Exemplo disso, um exemplo famoso, Stonehenge. Então, para falar de festa junina, vamos dar uma passadinha lá em Stonehenge. Stonehenge é esse monumento fantástico aqui, né? Que vocês encontram esses monumentos megalíticos, né? Esses monumentos feitos de pedras grandes. Isso aqui é uma reconstrução, tá? Ele não tá assim hoje, ele tá assim, né? Mas a reconstrução dele, ele tem essa forma que você vê claramente que ele tem uma entrada. Essa entrada, ela é alinhada exatamente assim, não é perfeito porque os caras não estavam usando tecnologia laser nem nada do tipo, mas é muito bem alinhado com o nascer do sol no solstício de inverno no hemisfério norte. Então, o ponto onde o sol nasce, né, colocar para ilustrar, né, colocar essa imagem aqui, o lugar onde o Sol aparece pela primeira vez no solstício de inverno, né, no amanhecer do solstício de inverno, que é o dia mais longo do ano, ele está alinhado, ele vai fazer esse trajeto, né, no horizonte, marcado aqui pela estrutura de Stonehenge. Então a gente sabe que, seja lá quem tenha feito isso aqui, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, que é datado isso aqui, né? Eles já marcavam o solstício de verão. Se eu falei inverno em algum momento, perdão. Mas eles já marcavam o solstício de verão, que acontece por volta do dia 21, 22 de junho, mas é tradicionalmente comemorado pela documentação que a gente tem quando a gente chega nos tempos de Roma, por exemplo, que também comemoravam a festa do solstício de verão. A gente tem esse dia sendo comemorado nos dias 23 e 24, que é exatamente os dias da véspera e da comemoração propriamente do dia de São João Batista na tradição católica. Então, a festa de São João, ela está conectada, pelo menos cronologicamente, com o solstício de verão no hemisfério norte. Aqui no sul, ao contrário, né? É o inverno. Mas lá no hemisfério norte é o solstício de verão. A gente tem registros de festas em Roma, aí já bem depois de Stonehenge, tá? Em Roma, antes do cristianismo, mas já nos tempos de Roma, de festas que comemoravam o solstício de verão. E também nos povos ali celtas, por exemplo, que provavelmente tem alguma relação aí com Stonehenge, que comemoravam também o solstício de verão e faziam grandes fogueiras, inclusive no solstício de verão, que é um rito apotropaico também, acender fogueiras para espantar os maus espíritos. Isso a gente tem no folclore celta muito isso. No Halloween também eu fiz um vídeo sobre o Samhain e Halloween, que está aqui no canal principal, a história do Halloween, ela aparece em muitos pontos com a história da festa junina. Tem muito a questão de acender fogos, né?
Então isso era muito comum nessas festas na Europa, onde o cristianismo vai se desenvolver, vai ser abraçado pelo Império Romano, e muitas datas que eram comemorativas no Império Romano vão passar a ser reinterpretadas para terem um sentido cristão associadas a ela. Esse parece ser o caso da festa de São João. A gente sabe que antes mesmo de Constantino, que é quem passa a favorecer, né, o cristianismo de forma mais oficial no Império, apesar de não tornar a religião oficial, mas ele passa, por exemplo, a favorecer politicamente, economicamente o cristianismo. Antes mesmo de Constantino, a gente tem alguns textos que falam de quando São João Batista, de novo, né, o João Batista mesmo, que batizou Jesus, teria nascido. Tradicionalmente, o cálculo que é feito tem um texto chamado Sobre os Equinócios sobre os solstícios e equinócios e o nascimento de Nosso Senhor e de João Batista. É mais ou menos esse o título do texto, datado ali por volta do quarto século depois de Cristo. Ele calcula a data do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, né, que é o solstício de inverno no hemisfério norte, e João Batista tradicionalmente teria nascido 6 meses antes de Jesus. Então João Batista teria nascido no solstício de verão. Mas esse cálculo de data já é uma coisa do contexto romano, né? E aí então a festa do solstício de inverno é cristianizada associada a Jesus, e a festa do solstício de verão é cristianizada associando isso a João Batista. Claro que a coisa é mais complexa do que isso, tem outros elementos também, mas assim, tem essa associação cronológica entre essas festas. Consequentemente, o povo que vai passar a comemorar o dia de São João nos territórios onde antes era uma festa relacionada ao solstício de verão, vão preservar elementos da festa tradicional, só que agora ressignificados. Então continua se acendendo fogueiras, só que a ideia da fogueira na festa de São João, que a gente encontra em textos medievais, por exemplo, então a gente já passou mais alguns séculos, alguns até mais de um milênio, né? No século XIII, se eu não me engano, a gente tem um documento que fala já sobre a festa o significado da festa de São João de acender fogueiras, e a ideia é que João Batista era uma luz inicial que apontava para a verdadeira luz, que era Jesus. Então a ideia de São João precursor, como ele é chamado também na Igreja Ortodoxa, né? A ideia de alguém que veio antes de Jesus, então essa fogueira é um sinal, um alerta, fiquem atentos porque vem aí o Salvador. Então, essa é a forma como as fogueiras que já aconteciam antes, estavam associadas a outras coisas de culturas não cristãs, vai ser reinterpretado para passar a ser um simbolismo cristianizado de uma festa que é mais antiga, mas agora precisa ter um outro significado, né? Então, a festa junina, de fato, ela tem muitos elementos de festas anteriores. Mas beleza, então a festa junina ela surge disso, né? E a festa junina, a festa de São João, na verdade, a festa de São João, ela é uma das festas juninas. Então você tem a festa de Santo Antônio, por exemplo, que é a festa de Santo Antônio, acho que é dia 13, começa no dia 13, são 3 dias, né? Começa acho que no dia 13 de junho, e a festa de São Pedro Apóstolo também, que é no dia 29, se eu não me engano, é bem no final. Então tem essas 3 festas muito importantes, essas solenidades de santos aí em junho, e que são celebradas no Brasil, né? Inclusive, como é que isso chega no Brasil? Claro, Portugal, cristianizado, comemorando festas juninas, a moda europeia cristianizada traz essas festas para o Brasil, né? Então a festa junina chega no Brasil no período colonial já, por uma herança europeia, portuguesa. Aqui ela não faz tanto sentido astronomicamente, né? Porque é uma festa de solstício de verão acontecendo no solstício de inverno, né? Mas isso, São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho. Perfeito aí, Priscila, muito obrigado. Então, o que mais de festa junina que a gente pode falar, né? Ah, sim, um simbolismo muito interessante também dessa questão, dessa relação astronômica com São João, com João Batista, que a gente encontra na documentação medieval, é um. Na verdade, não é medieval, não. Isso aqui é um texto antigo, né, do século IV, que é o que eu falei, né, de solstícios e equinócios da concepção e natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo e de João Batista. Esse é o texto do século IV. E nesse texto, o autor faz uma interpretação que é o seguinte: que João Batista diz nos evangelhos é importante que ele cresça e eu diminua, fazendo referência a esse papel de João Batista que deveria reduzir, né, no chamado ao arrependimento, e o de Jesus deveria assumir o protagonismo. E aí isso é associado aos astros. Então, o dia do solstício de verão é o maior dia do ano. Consequentemente, todos os dias depois eles serão menores. Então, depois do solstício de verão, os dias vão cada vez diminuindo, até
o dia mais curto, que é o dia do solstício de inverno, que é o nascimento de Jesus, que a partir daí os dias passam a aumentar. Então, essa ideia presente nos evangelhos de que é importante que eu diminua para que ele cresça, autores antigos buscaram esse paralelo com os fenômenos astronômicos, né? Isso já no século IV. E eu falei do texto do século XIII já, né, de que a fogueira é um emblema de São João Batista como uma luz ardente e brilhante, o preparador do caminho de Cristo. E é interessante também dizer que esse é um tempo que na Europa, assim como o solstício de verão em geral, né, o solstício de verão em geral, e também as festas juninas que partem dessa tradição, elas são consideradas um momento especial de magia, de adivinhação, uma proximidade com as zonas liminares, né, com o sagrado, com o mundo dos mortos, assim como o Halloween é também, né? Então era muito comum que as pessoas fizessem, por exemplo, nesses períodos, colhessem ervas medicinais, ou então plantassem ervas medicinais, que aí elas seriam mais energizadas por esse momento. Então isso era uma coisa muito comum na Europa. Outra coisa que costumava acontecer na festa de São João e nas festas de solstício eram jogos de adivinhação, de conhecer o futuro ou saber se será bom ou não se eu tomar uma certa decisão, ou com quem que eu vou casar e coisas desse tipo. Esses jogos de adivinhação, que tem muito a ver com esse contato com o mundo superior, né, que tem acesso às informações privilegiadas, acontecia muito também nas festas de solstício e acontecia também nas festas juninas europeias medievais. Né? E há hoje também um movimento chamado de neopaganismo, né? Deixa eu até colocar aqui, que são principalmente povos ali, grupos, né? Nem povos exatamente, mas grupos na Europa que buscam recuperar de alguma forma também esse sentido pré-cristão das festas que foram cristianizadas ao longo da história. Né? Então, por exemplo, aqui um rito lá em Stonehenge, moderno, né? Isso que acontece é, nos tempos atuais. Assim como o Halloween também, o pessoal tenta recuperar o chamado Samhain, que é uma festa que a gente tem registros medievais dela, que é associado ao Halloween, enfim. Ah, e aí, né? Aí voltando à notícia. Bom, aí a reportagem fala depois de pessoas que falam assim que não tem problema, a questão, independente de ser católico, a festa é uma festa popular brasileira, não tem tanta associação religiosa especificamente hoje em dia, né? O importante é dançar, comida gostosa, etc. Tem gente que vai se posicionar de forma contrária, que é uma festa pagã, que é nociva. E eu não vou discutir isso aqui, que isso é assunto de religião. Nós estamos aqui para falar da história da coisa, né? De religião assim, atual, né? Contemporânea e pessoal aí de cada um. Aí tem um pastor que é contra, tem um pastor que é favorável. E aí, o que que eu estava procurando aqui? Ah, sim, né? De que no Brasil, essa história, né? Ela não chega e acaba no Brasil, então, né? Depois que a festa junina chega no Brasil, assim como ela se transformou ao longo da história, desde antes de Cristo, e aí no período da cristianização da Europa, que os lugares que vão sendo cristianizados, eles passam, eles retêm a sua própria cultura, adaptam a sua cultura a novas crenças, ressignificam, né, festas antigas para refletir um novo simbolismo ou disfarçar o antigo simbolismo, e por aí vai. Então a história é sempre contínua e com modificações. Quando ela chega no Brasil, isso não para. Então, no Brasil também, as festas juninas são propriamente brasileiras. Né? Então, o boi bumbá, por exemplo, é uma tradição do norte, que está associado às festas juninas. Isso aí são coisas que são novos elementos que vão surgir na medida que a história avança. Né? É importante ver também que a história da festa junina é uma história de transformação e adaptação o tempo inteiro, desde o início. Então, você dizer que no início ela tinha esse ou aquele significado, não resolve a questão do que ela é hoje. A festa junina hoje não é exatamente o que ela era no passado. Então, você falar que ela era assim, por exemplo, nos tempos dos celtas, no solstício de inverno, não é definitivo sobre o que ela é hoje. Né? Porque ela vai mudando de sentido, ela vai sendo vivida, que é o que importa das festas, a forma como ela é vivida e entendida pelas pessoas é o que importa. E essa vivência da festa, como que a festa é feita, quais são os elementos, o que as pessoas que participam veem, sentem e entendem que aquilo representa, é isso que importa para o presente. Né? Então é um presente que, claro, você entender de onde vem o presente é importante, né, historicamente,
mas o passado não define de uma vez por todas o presente, porque a história é sempre, de novo, né? Continuidade, permanência e continuidade. É mudança também. E já deve ter festa junina que toca funk, tem outros ritmos já associados à festa junina. Tem festas juninas urbanas, que são muito diferentes de festas juninas do campo, festas juninas universitárias, que é basicamente uma festa como qualquer outra festa universitária, só que com bandeirinhas e a pessoa talvez com o dente pintado de preto ou alguma coisa desse tipo, chapéu de palha, mas fundamentalmente a vivência da festa ali numa festa universitária não é muito diferente de qualquer outra festa, né? Então é importante sociologicamente entender o que que é a festa vivida, né? Para além da sua origem, o que que ela veio a se tornar e vem a se tornar atualmente e continuamente. E o Tiago até diz aqui, né? Que é uma adulteração da coisa. Mas se você for pensar, a palavra adulteração, ela tem um sentido negativo, né? Então tem um juízo de valor aí. Mas historicamente, o que a gente pode dizer é que todo fenômeno cultural, e eu insisto nisso sempre que eu falo de religião aqui, inclusive, todo fenômeno cultural é transformação o tempo inteiro. Não existe algo puro lá no início que se perverteu. Aquilo que era puro no início também era outra coisa antes, vem de outra coisa antes. Você dizer que se perverteu, ou que melhorou, ou que restaurou a pureza, isso é uma questão de mais de opinião pessoal de quem está envolvido ali no assunto, né? Mas, historicamente, o que a gente pode dizer é que todo fenômeno cultural parte de fenômenos culturais anteriores. Por exemplo, a ideia de que o cristianismo tenha sido modificado pelo Império Romano. Claro que o cristianismo muda no Império Romano, mas o próprio cristianismo é uma modificação do judaísmo. De uma fase do judaísmo tardia não, porque o judaísmo existe até hoje, mas uma fase do judaísmo que naqueles tempos era a fase recente, que já era muito diferente, modificada do judaísmo de 1000 anos atrás, a partir de influências de várias culturas. Então, o judaísmo ele surge da religião do antigo Judá e Israel, ou das religiões do antigo Judá e Israel, que são uma variedade de religião cananeia e que é modificado por influências babilônicas, por influências, né, da região da Mesopotâmia como um todo, de influências persas, influências gregas, o judaísmo helenizado ali dos tempos de Jesus, em que os evangelhos são escritos em grego, né? A cultura ela se transforma o tempo inteiro. Então, quando o cristianismo surge, os judeus do período já poderiam falar assim, ó, isso é uma perversão, uma adulteração do judaísmo. E os judeus do tempo, sei lá, do rei Ciro, né, dos tempos do judaísmo persa, poderiam olhar para o judaísmo helenizado dos tempos de Jesus e falar, isso é uma perversão do judaísmo original. E por aí vai, né? Então, assim, todo e qualquer fenômeno cultural foi precedido por outros a partir dos quais ele se desenvolveu. E Lucas falou aqui, eu aprendi que a festa junina era por causa de Santo Antônio, São João e São Pedro, é o que eu estava falando. Essas são as festas juninas, né? São as festas de junho. Mas a palavra festa junina significa festas de junho, do mês junho, que por sua vez vem de Juno, que é uma deusa romana, né? Isso não quer dizer que a festa junina tenha necessariamente a ver com a deusa Juno, tô dizendo o mês, assim como os meses dos hebreus, né, o calendário do antigo Israel e Judá é o calendário dos babilônicos, né, com o mês de Tamuz, que é um deus, e por aí vai, né? São coisas, são permanências, né, é a presença do passado, né, como se diz.